Glorificado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero saudar a todos nesta gloriosa tarde com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dizendo que EBD tem o melhor para você. Vamos estudar nesta linda tarde, vamos estudar a lição número 6, referente ao terceiro trimestre de 2020. Vale salientar que estamos estudando o livro de Jó. E hoje, na sexta lição, vai ser a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? Está aqui a EBD, o melhor para você. Glória a Deus. O texto bíblico da nossa lição está no livro de Jó, capítulo 4, versículo 1 a 8. Jó, capítulo 15, versículo 1 a 4 e Jó, capítulo 22, 1 a 5. Quero saudar a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, as pessoas aí que já estão intercedendo por nós. Glória a Deus. Maravilha, irmã Maria Alves, lá em Maceió. E Togami e Porfírio, abraço, meu filho. Vai orando aí. Amém? Tudo certinho. Deus seja louvado. Vamos ler o texto bíblico, querido. Ademir Andreati. Glória a Deus. Abração, companheiro. Só vitória para nós. Jó capítulo 4, versículo de 1 a 8 diz assim, ó. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: se intentaste, falaste, enfadar-te-á, mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos, e esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçaram, e o joelho desfalecente fortificaste. Mas agora a ti vem e te enfada, e tocando-te a ti te perturba. Porventura não era o teu temor de Deus a tua confiança? E a tua esperança a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais padeceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. Jó capítulo 15, versículo 1 ao 4, assim está escrito, queridos. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: porventura dará ao sábio em resposta ciência de vento? E encherá o seu ventre de vento oriental? Arguindo com palavra que de nada serve e com razões que de nada aproveitam? E tu tens feito vão o temor e diminuis os rogos diante de Deus. Jó capítulo 22, de 1 a 5, está assim escrito. Glória a Jesus, aleluia, obrigado, meu amado. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo o prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo? Ou lucro algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou de repente ou te repreende pelo temor que tem de ti, ou entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? Oremos. Santíssimo Deus, Pai maravilhoso. Obrigado, irmã Esther. Muito obrigado, companheira. Minha esposa linda. Oremos ao Senhor Deus, Pai maravilhoso, em cuja presença estamos. Nós queremos te louvar, meu Deus, pela graça que nos dá mais uma vez, aleluia, de estar ministrando a tua palavra. Neste momento em que vamos meditar sobre a teologia de Elifaz, que foi um dos amigos de Jó. Amém. Querido, o textuário de nossa lição diz assim, ó. Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu e onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. A verdade prática da lição diz assim, ó. Glória a Deus.
Aleluia. A verdade prática da nossa lição diz, embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem. Glória a Deus. Querido, o objetivo de nossa lição são três. Primeiro, apontar a defesa de Elifaz acerca da justiça retributiva. Segundo, mostrar a associação de Elifaz a respeito do pecado, a quebra da tradição religiosa. Terceiro, identificar o abismo que Elifaz diz existir entre o Criador e a criatura. Glória a Deus. Meus amados irmãos, neste mundo, só quem comete pecado sofre? Muitos têm uma percepção teológica parecida com a de Elifaz. Conforme veremos nesta lição, a justiça retributiva, embora seja uma lei que está presente nas Escrituras Sagradas, nem sempre dá conta de toda a realidade. O livro de Jó mostrará exatamente isso. O sofrimento que o patriarca passava não tinha a ver com a consequência de algum pecado cometido no passado. Glória a Deus. É importante aprendermos nesta lição, a fim de não proferirmos nenhum julgamento precipitado em relação ao sofrimento de um irmão ou de uma irmã em Cristo. Não é porque o irmão ou a irmã está passando em prova que nós temos o dever ou o direito de julgar e dizer o irmão está em pecado. Não faça isso. Ninguém sabe o que está ocorrendo na dimensão espiritual e somente Deus sabe. Então, o importante é fazermos uma análise e ver como está a nossa situação diante de Deus. Então, nesta lição, nós vamos estudar o primeiro amigo de Jó a expor a sua concepção teológica acerca da situação degradante em que se encontrava o homem de hoje. Nesse sentido, veremos que para Elifaz, a justiça, glória a Deus, a justiça retributiva é certa, ou seja, só os pecadores sofrem e os justos não passam por reveses. Para ele, Jó contrariou esse ensinamento, atacou a forma religiosa, glória a Deus, de pensar e, portanto, feriu a ortodoxia que deveria guardar. Finalmente, veremos também a resposta a cada acusação de Elifaz. Tópico 1 da nossa lição diz assim, os pecadores no contexto da justiça retributiva. Na verdade, há um princípio bíblico que é a lei da semeadura. O apóstolo Paulo diz aos Gálatas que Deus não se deixa encarnecer. Tudo que o homem semear, isso colherá. Então, a lei. Subtópico 1 diz a lei da semeadura e da colheita. Aleluia, aleluia. Depois de firmar um princípio oriental de cordialidade, Elifaz se dirige a Jó com a defesa contundente do pensamento teológico tradicional. Era tradicional naquela época, e que quem fizesse o mal, recebia o mal. Ele está firmemente convencido de que a lei da causa e efeito é um princípio da ortodoxia bíblica. Aleluia. Que não pode ser contradizido. Subtópico 2 diz assim, o homem colhe o que plantou. Essa primeira parte de seu discurso está compreendido entre o capítulo 4 e 5, em que defende que o homem colhe o que plantou. Segundo ele diz, segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade
e semeia o mal, cegam isso mesmo. Jó capítulo 4, versículo 8. Para ele faz, nós habitamos um universo moral que exige consequência de nossas ações. A Bíblia mostra, queridos, aleluia, a Bíblia mostra esse princípio. Por exemplo, o salmista confirma que Deus é bom e justo, e por isso recompensa os bons e pune os maus. Salmo 1, versículo 6. O Novo Testamento também atesta esse princípio. Aleluia. 1 Pedro capítulo 3, versículo 12, está escrito: mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Portanto, ele defende que o pecado sempre produz consequências, mas somente os pecadores pagam por isso. Assim, segundo ele se Jó estava sofrendo, irmão, era porque havia pecado. Cabia a Jó, então, assumir a responsabilidade moral do seu pecado. Não havia outra opção. Meu Deus, quantos são os que fazem acusações, irmãos, precipitada quando alguém passa por momentos delicados na vida? Quantos não fazem isso? Ao julgar precipitadamente, muitos cometem injustiça e esquecem de que Deus é quem pode ver todo o lado da questão. Subtópico 3 do tópico 1, a queixa de Jó. Em sua defesa, Jó se contrapõe à teologia de Elifaz. Jó capítulo 6 a 7, ele dá essa resposta. Essa teologia era a base de como se imaginava o universo governado por uma lei moral de causa e efeito. Glória a Deus. Há uma recompensa para os bons e punição para os maus. Glória a Deus. Não estava de todo errado, mas equivocou-se quando pensava que esse pressuposto era o único existente. Tratava de parte da verdade, mas não de toda. Sua teologia não se aplicava no caso de Jó. Jó não tinha pecado para estar passando por tantos sofrimentos. Muito obrigado. O patriarca não aceita a tese de Elifaz e por isso sente-se alienado de Deus. Jó capítulo 1, 6 de 1 a 7, fala: depois também alienado de si mesmo. Jó capítulo 8, de 8 a 13. E também de seus amigos. Jó capítulo 6, 14 a 23. E isso leva Jó a se queixar de Deus. E aí no capítulo 6, de 1 a 13, Jó começa a derramar suas vagueações e a sua queixa contra Deus. Ele se queixa pela sua situação atual. É uma queixa, queridos, fundamentada ainda nos antigos pressupostos teológicos. Ele era justo, não estava em pecado, portanto não merecia sofrer. Em seguida, Jó se queixa a Deus, capítulo 7, versículo de 1 a 21. Desejando abrir uma porta de diálogo com o Altíssimo. Ele não quer explicação baseada em teorias teológicas antigas, mas uma conversa sincera através de um relacionamento direto com o Criador. No momento da dor, a melhor coisa a se fazer é se dirigir pessoalmente a Deus. Se o irmão está sofrendo, está passando por dor, converse com Deus. Leve as suas vagueações para Deus.
Tópico 2 da lição diz os pecadores no contexto da tradição religiosa. Subtópico 1, o tópico 2 fala ortodoxia engessada. Em seu segundo discurso, no capítulo 15, de 1 a 35, ele argumenta que as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma religioso aceito. E tu tens feito vão o temor e diminui os rogos diante de Deus. Ele afirmou. Assim, se Jó tivesse certo, a religião tradicional, que sempre ensinou as prosperidades dos bons e o sofrimento dos maus, estaria errado. Glória a Deus. Nesse aspecto, Jó era uma ameaça àquela forma de pensar. Por isso ele ataca Jó de uma forma contundente. Glória a Deus, dizendo que suas palavras não revelam sabedoria, mas são palavras ao vento. Que coisa séria, né, irmãos? Glória a Deus. Subtópico 2 fala assim, uma ameaça à tradição religiosa. A partir do versículo 7 do capítulo 15, ele apela para a tradição religiosa como forma de validar seu princípio teológico. E diz, que sabe tu que nós não sabemos? Também há entre nós encarnecidos e idosos, muito mais idosos do que seu pai. Então ele pelo texto bíblico, entendemos que ele era mais velho do que Jó. E até mais velho do que o próprio pai de Jó. Segundo ele ainda que o homem fosse sábio, Jó não era mais sábio nem mais antigo do que o dogma que ele estava negando. Subtópico 3 fala um defensor celeste. Um defensor celeste. Queridos, em sua defesa, Jó se contrapõe ironicamente aos argumentos de Elifaz. Aqui não podemos esquecer de que a resposta de Jó deve ser ouvida na forma poética. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Conforme o fazemos em Salmos, as orações e súplicas recitados assim. Isso evita um literalismo rígido que empobrece o sentido do texto, quando este é poético e, consequentemente, transforma Jó em um sacrílego. Neste texto, Jó reclama, mas não blasfema contra Deus. Ele tem consciência de que a teologia de seu amigo firmava-se na terra, mas o homem de luz apelava ao céu. Glória a Deus! Sua fé o projeta para o alto, à procura de quem possa defendê-lo. Ele quer um defensor que interceda por ele no céu. Jó capítulo 16, 18 e Jó capítulo 17, versículo 2. Queridos, o patriarca se expressa em linguagem poética, mas sua mensagem é profética. Seu anseio por um mediador prenuncia um justo advogado. 1 João capítulo 1, versículo 7 e 8, diz que nós temos hoje um justo advogado, Jesus Cristo. Finalmente, queridos, vamos para o tópico 3 e último da nossa lição, que diz: os pecadores diante de um Deus infinito. Os pecadores diante de um Deus infinito. Lamanacho. Decanai, rebena, surianda, ramanai. Aleluia! Aleluia! Subtópico: Deus não se importa com quimeras humanas. Em seu terceiro discurso, Jó capítulo 22, ele
desculpe, apela para a transcendência divina ao atacar Jó. Grosso modo, a transcendência diz respeito ao conjunto de atributos do Criador, que ressalta a sua superioridade em relação à criatura. Deus é superior a toda criatura. Significa que Deus está acima da criação e não é limitado por ela. Realça, portanto, a infinitude divina em contraste com a finitude humana. O homem é finito, mas Deus é infinito. Deus é maravilhoso. Para Elifaz, o sofrimento de Jó era um atestado de que ele havia pecado e por isso Deus o havia abandonado. Pai do Senhor, querido. Ele era grande e não podia se envolver em quimeras humanas, principalmente nas do pecado de Jó. A teologia de Elifaz destaca um Deus transcendente, porém distante, que não se importa muito com o que acontece aqui na terra, indiferente às coisas que criou. Jó capítulo 22, versículo 12. Não adianta Jó chorar ou reclamar. Ele precisava se arrepender. Isso na visão de Elifaz. Meus amados, que absurdo. Glória a Deus. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Subtópico 2 diz: Deus caminha com os homens. Nesta parte da poesia, Jó expõe seus argumentos de forma mais clara. Jó capítulo 23, versículo 1 e capítulo 24, versículo 25. Ele demonstra que nunca negou a transcendência de Deus, como ele quer dar a entender. Ele reconhece que Deus é excelso e pode fazer o que entende. Jó capítulo 23, 13, ele diz: mas se ele está contra alguém, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, fará. Uma referência a Deus. Todavia, ele é apenas um lado da história. Jó está consciente que esse Deus, embora grande, também caminha com os homens. Glória a Jesus. Deus caminha com você, querido. Deus caminha comigo. Graças a Deus por isso. A ideia no texto hebraico é que Jó passa a ficar cada vez mais seguro e consciente, não apenas de seu caminho com Deus, mas do caminhar de Deus com ele. Ele diz: Deus está caminhando comigo. É exatamente isso. Olhe, não devemos temer, mas em ficar diante de Deus, pois o andar com ele é reto. Em Cristo Jesus, Deus caminha com os homens, sendo o Altíssimo, transcende, aleluia, envolve-se com os seres humanos nos seus diversos detalhes, aleluia, aleluia. Deus se envolve com você, Deus está preocupado com você, queridos, em todos os detalhes da sua e da minha vida. Glória a Deus. Concluindo a nossa linda lição, vamos dizer que estudamos o pensamento teológico de Elifaz, um dos amigos de Jó. Depois das seguintes lições, vamos estudar a teologia de Bildade, que era outro amigo de Jó, e depois a teologia de Zofar. São 3 amigos que Jó tinha: Elifaz, Zofar e Bildade. E vamos estudar todos estes que visitaram Jó na sua grande tribulação. Elifaz, eles tinham a convicção, o pressentimento de que os maus sofriam os infortúnios da vida.
Estava convencido de que ao se negar, aleluia, a reconhecer de que estava em pecado, Jó depunha contra a religião tradicional que ele associou à desgraça, ao cometimento de alguns pecados. Para ele, Jó estava abandonado por Deus. E por isso, aleluia, Jó estava abandonado por Deus. Glória a Deus. E por isso era a prova irrefutável de que havia pecado. Jó os contrapõe e defendeu sua integridade e comunhão com Deus. O que eu quero dizer, finalizando? Não vamos julgar ninguém pela prova que está passando. Não julgue, querido. Você não sabe o que está acontecendo no reino espiritual. Se você está em prova, está em dificuldade, lembre-se, Deus caminha com você. Deus está contemplando o seu sofrimento e os seus momentos. E não aceite a acusação de ninguém. Amém? O Senhor te abençoe e te guarda. O Senhor faça resplandecer sobre ti a tua luz. O Senhor nos dê graça e paz. A semana que vem ministraremos a 7ª lição do 3º trimestre da nossa lição bíblica, editada pela CPAD. Oremos e ore pelo irmão Aldo, aqui no Paraná, e pela minha família, para que Deus continue nos dando graça e permanecemos em teu caminho. Marciano, lá em Maceió, a paz do Senhor, um abraço para você e para Maria Alves. E um abraço para todos que estão intercedendo e assistindo esta live e aqueles que irão assistir. Oremos. Santíssimo Deus, Pai maravilhoso, nós queremos te louvar, meu Deus, pela graça que nos dá de mais uma vez ministrarmos a tua palavra. Deus, seja conosco, seja com todos os ouvintes, seja com o teu povo, em todo o globo terra, meu Deus. Eu oro também por esses que estão aí neste momento, e nesta live, meu Deus. Não sei qual o sofrimento que estão passando, eu sei que o Senhor está conosco em qualquer ocasião. O Senhor não nos despreza, nem nos abandona. O Senhor está conosco em qualquer momento. Por isso te louvo e te agradeço por tudo, no nome de Jesus Cristo. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém, meus amados. Amém. Muito vivi, Aleluia. eu já sofri lá no mundo. Glória a Deus. Em altas madrugadas, eu não